O milionário barbeiro zomba do mendigo negro mal vestido e revela um segredo chocante. Era um dia ensolarado em São Paulo. As ruas fervilhavam com o som dos motores e a agitação urbana. No coração desse caos estava o luxo e estilo, o salão de Leonardo, o barbeiro mais famoso e arrogante da cidade. As cadeiras de couro, lustres brilhantes e os aromas do mais caro perfume dominavam o ambiente. Ali, sob as luzes cintilantes, ele exibia seu talento para a elite da sociedade. Seus clientes, bem vestidos e rindo alto, eram incapazes de ver além de suas próprias vidas de glamour. Mas Leonardo se divertia com os desafios de sua profissão. Ele adorava exibir não apenas seu jeito impecável de cortar cabelo, mas também sua riqueza. Do outro lado da rua, Miguel, um mendigo negro mal vestido, lutava pela sobrevivência. Ele se encolhia nas calçadas, seu olhar cansado, mas sua presença era digna. Quando a risada dos clientes de Leonardo ecoava, ele virava o rosto. Ele gritou, a risada contagiando o grupo. Ou seria melhor um banho primeiro? As gargalhadas ecoavam, mas algo mudou no ar quando Miguel levantou o olhar. Era um olhar firme, quase assustador. Naquele momento, algo na mente de Leonardo se agitou. O mendigo não era apenas um alvo. Ele era um homem, e sua dignidade estava sendo desafiada. Um cliente, notando a tensão, comentou que Miguel poderia estar escondendo um segredo. E essa ideia se enraizou no cérebro vaidoso de Leonardo. No fundo, ele sempre tivera curiosidade. Quem seria Miguel? O que o levara àquela vida? E se de fato o mendigo tivesse algo mais a oferecer do que o que os olhos podiam ver? A tensão se intensificou quando, em uma conversa casual, Miguel revelou que, na verdade, era um herdeiro perdido. O que começou como uma piada transformou-se em algo mais profundo. O que Leonardo inicialmente achou que seria uma simples humilhação, agora se tornava um jogo perigoso. O mendigo carregava consigo um legado oculto, uma fortuna que sua família havia escondido por décadas. Leonardo, estonteado, sentiu um frio na espinha. Ele estava diante de um homem que desafiava sua visão de mundo. O orgulho o consumia, mas a indignação também despertava uma curiosidade insaciável. Como poderia aquele homem, que ele havia tratado como um lixo, ser parte de uma rica linhagem? Miguel, percebendo a reviravolta, sorriu sutilmente. Ele sabia que por trás da arrogância de Leonardo havia um ser humano que lutava contra seus próprios preconceitos. Enquanto o sol se punha, a rivalidade entre eles aquecia ainda mais. Miguel, agora com um semblante determinado, estava decidido a recuperar seu legado. Ele não apenas queria dinheiro, ele queria dignidade e respeito. Muito bem, Leonardo. Miguel disse com um olhar firme. Estou apenas começando minha jornada para Recu. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o silêncio hipertenso entre Miguel e Leonardo pairava no ar, o salão luxo estilo parecia perder seu brilho. Os clientes trocavam olhares preocupados. A conversa animada havia sumido, deixando espaço para um desconforto palpável. Miguel continuava firme, e Leonardo,
balançando entre a incredulidade e a curiosidade. Sentia que a atmosfera tinha mudado. Ele se dirigiu diretamente a Leonardo, ignorando Miguel. Precisamos conversar. Agora, disse sua voz rouca, cheia de pressa. O empresário hesitou, mas o tom autoritário do visitante não permitiu contestação. No mesmo instante, um grito cortou o ar vindo da rua. Todos se viraram, e o alvoroço virou som de batida e choque. O homem de terno correu até a janela, seguido por Leonardo, que estava cada vez mais intrigado. Na calçada, um grupo de pessoas se aglomerava em torno de um corpo estendido. O coração de Leonardo disparou. Era um homem idoso, com um semblante conhecido. O pai de Miguel. Miguel ficou paralisado. O choque foi como um tapa na cara. Ele não acreditava que o homem que tantos anos atrás havia sido expulso da família estava ali, estirado sobre a calçada, rodeado por uma multidão em choque. O que aconteceu? Leonardo, se virando para Miguel, percebeu tamanha dor. O mendigo não era apenas um herdeiro perdido, mas um homem quebrado. E ali, em um ato grotesco de ironia, a verdade começou a se revelar. Miguel, eu não sabia, murmurou Leonardo, tentando encontrar palavras. O mendigo, agora tomado pela revolta, respondeu com raiva na voz. Você realmente acha que eu seria capaz de deixar isso passar? Eu não sou apenas um homem sem lar, Leonardo. Eu sou um homem ferido, um filho que foi rejeitado. Ele olhou para o corpo à sua frente, lágrimas misturando-se à fúria. Foi isso que me trouxeram a este ponto. A multidão se agitou. Comentários sussurrados e olhares curiosos se espalharam como fogo em palha seca. Era uma tragédia, mas também um espetáculo que ninguém queria perder. A cena era digna de um filme, e Miguel estava vivendo um pesadelo. Havia mais em sua história do que qualquer um podia imaginar. Leonardo se deu conta do impacto daquela situação. Ele, que sempre via Miguel apenas como um objeto de risos, estava agora cara a cara com a dor e a realidade de um homem, que carregava em si toda a história de sua família. E, acima de tudo, estava diante da percepção de que sua arrogância poderia lhe custar mais do que ele imaginou. Neste momento, o homem no terno escuro se virou novamente para Leonardo. Você tem que escolher, Leonardo. Se Miguel for mesmo quem ele diz ser, você pode estar prestes a perder tudo o que construiu. As palavras foram um golpe, um lembrete cruel da fragilidade das conquistas. O clima ficou insuportável. Miguel entre a dor pela perda e a determinação de reivindicar seu legado. Olhou fundo nos olhos de Leonardo. Você me subestimou. E agora, por minha causa, você terá que enfrentar seus próprios demônios. Antes que alguém pudesse responder, um carro de polícia parou abruptamente em frente ao salão e a sirene uivou. O caos estava prestes a se intensificar. Miguel e Leonardo estavam prestes a descobrir que os segredos que carregavam não eram apenas os deles, mas de uma teia muito mais complexa e enredada que envolvia suas vidas, e que mudaria tudo para sempre. O que viria a seguir? Um novo jogo estava começando, e as peças se moviam a uma velocidade aterradora. Naquele momento, quando a sirene da polícia ecoou na calçada, uma tensão crescente permeava o ar. Todo mundo estava ao redor, olhando para Miguel e Leonardo. O carro da polícia parou em um frenesi. As portas se abriram com determinação e oficiais saíram, prontos para lidar com a situação. Mas o que ninguém esperava
era o que aconteceria a seguir. Enquanto os oficiais tentavam controlar a cena, o homem de terno escuro, que havia entrado de Manei, você não é o único que perdeu algo. Miguel ergueu a cabeça, seus olhos se estreitando. O que você está dizendo? A incredulidade o consumia. Neste momento, a multidão parou de murmurar. O silêncio era palpável. Todos estavam esperando, contendo a respiração. O homem olhou ao redor, conferindo se estavam sendo vigiados. A verdade é que seu pai... Ele fez uma pausa, a gravidade de suas palavras pesando no ar. Não era quem você pensava que era. Ele era parte de uma organização muito maior e poderosa, e sua família também está envolvida nisso. O corpo de Miguel parecia tremer. O que você está dizendo? Meu pai, o nó na garganta só aumentava. Ele se lembrava de suas memórias, da dor e da rejeição. Meu pai era um homem simples. Simples, até onde você sabe, interrompeu o homem, a urgência em sua voz crescendo. Havia segredos que ele carregava, segredos que poderiam ter mudado seu destino. E é por isso que ele acabou assim. Ele apontou para o corpo estirado. Miguel ficou paralisado. A raiva e a dor começaram a se misturar. Não! Não é possível! Ele se virou para Leonardo, buscando um olhar de apoio. Mas encontrou apenas uma expressão de choque. A realidade do momento estava se moldando. E o que antes parecia uma batalha entre os dois homens se transformava em algo muito maior. Miguel, eu não sabia, Leonardo sussurrou, a voz quase perdida. Pois agora você sabe. E nós dois estamos em um jogo que vai muito além do que imaginamos. Miguel respirou fundo, finalmente se levantando. Sua postura mudando. Se eu realmente sou quem o senhor diz, não será apenas o meu legado que vou recuperar, mas todo o controle que foi tirado de mim. O homem no terno piscou, como se avaliasse o que havia acabado de escutar. E você deve continuar essa investigação. Existem pessoas que não querem que a verdade venha à tona, incluindo pessoas muito próximas a você, Miguel. Sentiu o chão se desmanchar sob os pés. O que você quer dizer com isso? Quem está por trás disso? A multidão agora estava num frenesi, conversas sussurradas surgindo como uma tempestade. Leonardo olhava para Miguel. A aparência de arrogância que antes ostentava tinha se transformado em uma inquietação genuína. Enquanto isso, a sirene da polícia ainda gritava, interrompendo o murmúrio que circundava a cena. De repente, uma figura conhecida passou pela multidão. Uma mulher de cabelos grisalhos, com um olhar enigmático. Seu rosto fazia Miguel parar em seco. Ele a reconheceu. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios sem que ele pudesse contê-la. As lágrimas estavam agora misturadas à confusão e à raiva. Você precisa saber a verdade, querido. A verdade que seu pai levou para o túmulo. Ela respondeu, a voz trêmula. Ela moldará seu futuro de maneiras que você nunca poderia imaginar. Os olhos de Miguel se abriram com a revelação. Tudo o que pensava saber estava prestes a ser desafiado. E enquanto a mulher se aproximava, algo dentro dele se rompeu. O que você está escondendo de mim? Sua pergunta carregava toda a dor acumulada de anos. A tensão estava nas alturas, com todos aqueles segredos reverberando. O que mais Miguel descobriria? E a certeza de que suas vidas, agora entrelaçadas em um novo destino, estava longe de acabar. O relógio marcava o início de uma nova contagem regressiva, e as respostas estavam a poucos passos para serem desvendadas. Mas o custo de conhecê-las poderia ser muito mais alto do que ele poderia suportar. Miguel olhou para sua mãe, com os olhos arregalados, sem saber se estava sonhando ou acordado.
Mãe, a voz dele saiu como um sussurro, carregada de incredulidade. O que está acontecendo? Você? Ele não conseguia terminar a frase. Era tanta emoção misturada. O que ela fazia ali, naquele momento, em meio a tanto caos? Precisamos falar, Miguel. Agora! A mulher apontou para os policiais que finalmente estavam chegando, seu olhar nervoso, quase desesperado. Enquanto a multidão observava, o homem de terno escuro continuou. Sua mãe está certa. Há coisas que você não sabe sobre sua família. Coisas que podem te colocar em perigo. A multidão, em um silêncio atordoado, mal conseguia crer no que estava ouvindo. Miguel estava em choque. Ele sentia a dor do pai, a rejeição, a perda. E agora isso? Ele olhou para sua mãe, buscando respostas em seu rosto. Mas tudo o que viu foi uma expressão de pânico. Sentia o peito apertar, como se todo o ar tivesse desaparecido. Por favor, diga-me a verdade. A voz de Miguel estava alta, ecoando na calçada. O que meu pai escondeu? O que está acontecendo com a gente? Você não sabe que o seu pai foi... Ela hesitou, e as palavras pareciam pesadas demais para serem ditas. Ele estava envolvido em negócios perigosos, e agora eles estão atrás de você. A tensão se intensificou. Os rostos da multidão se tornaram espectros de terror e curiosidade. Miguel, atordoado, não sabia o que pensar. Era um jogo de xadrez, mas as peças estavam mudando a cada minuto. E então, a sirene da polícia cortou o ar novamente, interrompendo a conversa. A porta do salão se abriu rapidamente e um oficial de polícia, rosto decidido, pediu calma. Vamos organizar tudo, disse ele, tentando controlar a situação. Mas a confusão estava longe de acabar. Foi quando uma outra figura surgiu na multidão. Uma mulher de cabelos curtos e olhos penetrantes. Ela se aproximou e, ao se identificar, a verdade desabrochou como uma bomba. Sou a irmã do seu pai, Miguel. Seu nome era Carlos e ele me deixou uma mensagem. Uma mensagem que você precisa ouvir agora. Miguel estava paralisado. A realidade batia à porta com força bruta. Irmã, o que está falando? Ele mal conseguia processar. Você é um herdeiro de algo muito maior, mas isso tem um preço, e ele será coletado em breve. Ela disse, o olhar fixo, como se soubesse que as palavras estavam prestes a causar um abalo. Sua vida, Miguel, nunca foi o que você pensou que era. Nesse instante, a mente de Miguel estava girando. O que mais estava escondido? O que cada um deles estava escondendo? Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. A mulher olhou em volta, como se esperasse algo, e de fato, algo aconteceu. Um barulho alto irrompeu das sombras da rua. Um carro preto, grosso e brilhante, parou abruptamente. As portas se abriram, e homens em ternos escuros saíram, com olhares duros. A natureza daquela chegada impôs um silêncio mortal na rua. Eles estavam ali por um motivo, e não parecia ser algo bom. Miguel! Um dos homens gritou, apontando para ele. Chegou a hora de você entender o que está em jogo. O que seu pai fez não ficará impune. Venha conosco. Miguel sentiu um frio na espinha. Ele estava prestes a descobrir que sua vida tinha se transformado em um pesadelo. Não, eu não vou. Ele se virou, enfrentando o homem de terno. Mas seu corpo estava paralisado pelo medo. O que aconteceria agora? Leonardo, que havia se mantido em silêncio até então, finalmente se aproximou. Miguel, eles não são de confiança. Você não pode ir. A tensão entre todos gerou um nó apertado no peito de Miguel. Ele se sentia preso em uma teia de mentiras,
e a verdade parecia distante. O que realmente estava acontecendo com sua família? Os segredos estavam prestes a ser revelados, mas a um custo que poderia ser insustentável. E no fundo, uma única pergunta começou a surgir em sua mente: a quem ele poderia realmente confiar? Miguel olhou para os homens de terno escuro, sua mente girando. O que eles queriam? O que sabiam sobre seu pai? Enquanto pensava em tudo isso, sentiu a mão da mãe segurando seu braço. Um toque que estava misturado com preocupação e urgência. Miguel, por favor, confie em mim. Não deixe que eles façam o que querem. Ela sussurrou, mas os olhos dela estavam fixos nos homens, como se vissem algo que ele não conseguia entender. A adrenalina corria em suas veias, o medo fervendo em seu peito. Quem somos nós para eles? Ele perguntou, sua voz alta e enraivecida. O som da sirene parecia agora um chamado à ação. Miguel estava cercado pelo que chamaria de seu próprio desespero. Um dos homens, que parecia ser o líder, deu um passo à frente. Miguel, não é seguro ficar aqui. Você precisa vir conosco. Seu futuro depende disso. Mas então, a mulher, que se dizia irmã do pai de Miguel, voltou-se para eles, um brilho de determinação em seus olhos. Isso não é uma opção. Vai ser uma prisão. A expressão dela era tão intensa que até os homens hesitaram. Mãe, quem são eles? O que está acontecendo? Por favor, me diga a verdade, gritava Miguel, seu coração pulsando com raiva e dor. Foi quando o homem de terno ficou sério e lançou um olhar penetrante para a multidão. O jogo mudou, e não estamos sozinhos nisso. Miguel, seu pai não era apenas um homem comum. Ele fez inimigos poderosos, inimigos que agora estão atrás de você. O destino da sua linhagem está em jogo. O que parecia um simples drama de rua, agora tinha se transformado em uma trama confusa, cheia de segredos e mentiras. E, de repente, o tom de tudo mudou. A mulher, que se dizia irmã de seu pai, empurrou os homens para o lado, abrindo espaço. Este é um momento que muda tudo. Você precisa ouvir isso. Miguel sentiu o ar ao redor dele se estreitar. O que você sabe? As palavras estavam carregadas de expectativa. Ela respirou fundo antes de revelar. Seu pai, ele não morreu como todos acreditam. Ele está aqui, e sua verdadeira missão nunca foi cumprida. Ele trocou sua identidade, e você é a chave para tudo isso. O mundo de Miguel desabou em um instante. O que ela estava dizendo? Ele está vivo? Como assim? A incredulidade tomou conta de sua mente, mas a determinação em seus olhos falava mais alto do que qualquer dúvida. A mulher o olhou com uma seriedade que fez seu coração disparar. Sim, e a única forma de encontrá-lo é se você confiar em mim. Eles estão vindo, e não vão parar até que nós dois estejamos mortos ou que você se junte a eles. Nesse momento, a multidão, que antes estava agitada, agora estava paralisada por uma expectativa mortal. Os olhares inquiridores mudaram para o grupo, enquanto o silêncio se tornava insuportável. Miguel olhou de relance para Leonardo, que estava à sua esquerda. O que ele pensaria quando tudo isso se revelasse? Só então, outro grito cortou o ar. Miguel virou-se e viu a figura de um homem emergindo das sombras do carro preto. Um homem que ele conhecia muito bem. Era seu melhor amigo de infância, Júnior, acompanhado de outros amigos. Mas estava com uma expressão que não combinava com a alegria que costumavam compartilhar. Miguel, precisamos sair daqui. Albert, agora coberto de sangue e com um olhar de terror no rosto,
apontou para a direção do salão. Eles estão atrás de você. Vamos! Agora! A atmosfera ficou pesada. O jogo estava mudado em um instante. A revelação de que seu pai estava vivo tinha lhe dado esperança, mas também um novo medo. E a última visão que Miguel teve foi a de sua mãe, sua expressão uma mistura de orgulho e pavor. A escolha é sua, Miguel, gritou a mulher. A expressão dela era de urgência. Você precisa decidir. Você está em meio a algo muito maior, e o tempo está se esgotando. Enquanto Miguel hesitava, o caos aumentava, e a multidão se movia. Os gritos se tornavam uma mistura de pânico e temor. Ele não sabia em quem confiar, qual caminho escolher. Mas uma coisa era certa, tudo à sua volta estava mudando rapidamente, e as respostas que ele buscava estavam mais longe do que jamais imaginou. E nesse momento, no meio do caos, ele se lembrou das palavras de seu pai. A verdade pode ser difícil, mas é a única saída. Agora, ele tinha que descobrir qual era essa verdade. Miguel estava paralisado. Olhando nos olhos da mulher que afirmou ser irmã de seu pai, tudo parecia um turbilhão. O peso das suas palavras pesava em seu peito. Meu pai está vivo? O que você quer dizer com isso? Cada sílaba saía entalada, como se a verdade estivesse entravada na sua garganta. A mulher, sem hesitar, pegou a mão dele. Ele fez escolhas erradas, decidiu se esconder por causa de algo grande. Uma organização poderosa que ele tentou deixar para trás. E agora, você está no meio disso. Se não agir rápido, não só você, mas todos ao seu redor podem se tornar alvos. Miguel sentiu um frio na espinha. Seus amigos e sua mãe estavam ao seu redor e a tensão no ar aumentava. O homem de terno escuro se aproximou, agora num tom urgente. Miguel, a vida que você conhece está prestes a mudar. Estamos aqui para te proteger. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma explosão estourou nas proximidades. O barulho foi ensurdecedor, seguido de vidro quebrando e gritos que ecoavam pela rua. Todos se viraram, chocados. O carro preto com os homens de terno começou a pegar fogo. O pânico se espalhou como um incêndio, transformando o que antes era uma conversa tensa em caos absoluto. Miguel gritou sua mãe, que estava sendo puxada por um dos oficiais. Mãe! O olhar dela estava cheio de medo. O fogo se alastrava e as chamas começavam a se aproximar do grupo. Vamos, Miguel! Precisamos sair! A voz dela era uma mistura de urgência e pavor. Mas no meio do tumulto, algo causou um calafrio na espinha de Miguel. Ele viu um homem familiar na multidão. Um homem que ele nunca pensou ver novamente. Seu pai. Imediatamente, a figura se desvaneceu entre as sombras. Não, não pode ser. Miguel estava em choque. A imagem que povoava suas noites havia se materializado bem diante dele. E aquilo poderia significar tudo ou nada. Enquanto a fumaça avançava, o homem da terno escuro olhou para Miguel. Um olhar que parecia cheio de desgosto. Você não pode confiar em ninguém, Miguel. Seu pai está em apuros. E se isso não bastasse, a verdade sobre sua família pode ser mais sombria do que você imagina. Eles começaram a correr, mas o calor das chamas atrás deles tornava a corrida desesperada. Em meio ao barulho e ao caos, Miguel virou-se novamente, sua mente girando. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre ele? A mulher que dizia ser sua tia olhou nos olhos de Miguel com uma intensidade que fez seu coração disparar. Segredos que estão enterrados, Miguel. Ponto. Segredos que envolvem sua mãe e a verdade sobre quem você realmente é. O grito dela cortou o ar
e um dos homens de terno gritou: "Não podemos deixá-lo escapar. Ele deve ser parado agora." Os rostos de seus amigos estavam pálidos, a confusão crescente. Mais explosões ecoaram, e o som de sirene se aproximando deixava tudo mais surreal. O desespero tomou conta dele. Ele queria saber. Precisava entender. "O que você está dizendo? Que tipo de verdade?" E então, em um ato impensável, sua mãe se lançou na frente dele. "Miguel, não. Eles não podem saber a verdade." Um tiro ecoou na confusão, e o mundo ao redor de Miguel se fez em câmera lenta. Ele viu sua mãe caindo, o olhar de horror refletido no rosto dela, enquanto sangue manchava a calçada. Miguel ficou paralisado. Sentia que tudo ao seu redor escurecia, como se a vida deixasse seu corpo. "Não, mãe!" A gritação estremeceu, e a dor dilacerante fez seu coração parar. Ele olhou para aqueles que há momentos pareciam ser aliados. "Vocês sabiam?" A raiva disparou, misturada com o choque. Como podiam? Enquanto o caos continuava, a mulher ao lado dele, a tia, agora com lágrimas nos olhos, murmurou: "Agora você entende. A verdade custa mais do que pode imaginar." Miguel ficou ali, tomado por um furacão de emoções, prendendo a respiração. A dúvida e a dor invadiram seu ser. O que verdadeiramente significava tudo aquilo? O que sua mãe estava escondendo? Ele havia sido puxado para um jogo muito maior, e agora as respostas estavam mais distantes do que nunca. E foi assim que, entre gritos e fogo, Miguel percebeu que sua vida estava em uma linha tênue, prestes a desmoronar. Agora, com tudo que estava sendo revelado, a pergunta era: quem ou o que poderia ele realmente confiar? Miguel estava paralisado, olhando nos olhos da mulher que afirmou ser irmã de seu pai. Tudo parecia um turbilhão. O peso das suas palavras pesava em seu peito. "Meu pai está vivo. O que você quer dizer com isso?" Cada sílaba saía entalada, como se a verdade estivesse entravada na sua garganta. A mulher, sem hesitar, pegou a mão dele. Ele fez escolhas erradas. Decidiu se esconder por causa de algo grande. Uma organização poderosa que ele tentou deixar para trás. E agora, você está no meio disso. Se não agir rápido, não só você, mas todos ao seu redor podem se tornar alvos. Miguel sentiu um frio na espinha. Seus amigos e sua mãe estavam ao seu redor e a tensão no ar aumentava. O homem de terno escuro se aproximou, agora num tom urgente. "Miguel, a vida que você conhece está prestes a mudar. Estamos aqui para te proteger." Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma explosão estourou nas proximidades. O barulho foi ensurdecedor, seguido de vidro quebrando e gritos que ecoavam pela rua. Todos se viraram, chocados. O carro preto com os homens de terno começou a pegar fogo. O pânico se espalhou como um incêndio, transformando o que antes era uma conversa tensa em caos absoluto. Miguel gritou sua mãe, que estava sendo puxada por um dos oficiais. "Mãe!" O olhar dela estava cheio de medo. O fogo se alastrava, e as chamas começavam a se aproximar do grupo. "Vamos, Miguel! Precisamos sair!" A voz dela era uma mistura de urgência e pavor. Mas no meio do tumulto, algo causou um calafrio na espinha de Miguel. Ele viu um homem familiar na multidão. Um homem que ele nunca pensou ver novamente. Seu pai. Mas imediatamente, a figura se desvaneceu entre as sombras. Não, não pode ser. Miguel estava em choque. A imagem que povoava suas noites
havia se materializado bem diante dele, e aquilo poderia significar tudo ou nada. Enquanto a fumaça avançava, o homem da terno escuro olhou para Miguel, um olhar que parecia cheio de desgosto. Você não pode confiar em ninguém, Miguel. Seu pai está em apuros, e se isso não bastasse, a verdade sobre sua família pode ser mais sombria do que você imagina. Eles começaram a correr, mas o calor das chamas atrás deles tornava a corrida desesperada. Em meio ao barulho e ao caos, Miguel virou-se novamente, sua mente girando. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre ele? A mulher que dizia ser sua tia olhou nos olhos de Miguel com uma intensidade que fez seu coração disparar. Segredos que estão enterrados, Miguel. Segredos que envolvem sua mãe e a verdade sobre quem você realmente é. Os rostos da multidão estavam pálidos, a confusão crescendo. Miguel, atordoado, não sabia o que pensar. Agora tudo estava se desmantelando. Ele nunca imaginou que seus próprios laços de sangue pudessem estar tão profundamente enredados em mentiras. Não, isso não pode ser verdade, gritou ele, e sua voz ecoou pelo ar carregado de fumaça. A tensão crescia a cada segundo, como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. Nesse momento, algo mais aconteceu. O carro em chamas explodiu, e o impacto fez todos recuarem. Miguel caiu no chão, e quando se levantou, viu uma silhueta familiar emergindo da fumaça. Era Júnior. Correu em sua direção, com um olhar desesperado. Miguel, você precisa ouvir isso. Mas antes que Júnior pudesse terminar a frase, de repente alguém saltou do carro. O homem que saiu era ninguém menos que o pai de Miguel, com um olhar de determinação. Miguel, não acredite nela! Gritou apontando para a mulher que dizia ser sua tia. A afirmação despencou sobre eles como uma bomba, e Miguel sentiu um nó se formar em seu estômago. A mulher se virou, chocada, e então olhou para Miguel, sorrindo com um ar de tristeza. Você não sabe quem eu sou, Miguel, e nem quem ele realmente é. A confusão tomou conta do ar. A cada segundo, as peças desse quebra-cabeça pareciam mudar, e a dor na cabeça de Miguel aumentava. O que está acontecendo? Gritou ele, sua voz agora entrecortada por lágrimas. Seu pai então se aproximou, olhos fixos em Miguel. Você precisa sair do meio disso. As escolhas que fizemos, os segredos, é perigoso. Mas antes que pudesse dizer mais, uma abordagem violentamente repentina interrompeu a cena. Um grupo de homens mascarados, vindos da direção oposta, avançou em direção a todos. Ele pertence a nós, gritaram com grandes vozes. Era um momento de pura horror. Miguel olhou de um lado para o outro, sem saber para onde correr. A verdade havia se tornado um campo minado e agora, mais do que nunca, ele tinha que agir. A pergunta ecoava em sua mente. Quem era quem nessa história? E quem realmente estava ali para ajudá-lo? A única certeza que se formou era que a vida que ele conhecia iria se desvanecer naquele instante, e as respostas sobre sua identidade e seu futuro estavam mais perigosas do que ele jamais poderia imaginar. Miguel estava paralisado, olhando nos olhos da mulher que afirmou ser irmã de seu pai. Tudo parecia um turbilhão. O peso das suas palavras pesava em seu peito. Meu pai está vivo? O que você quer dizer com isso? Cada sílaba saía entalada, como se a verdade estivesse entravada na sua garganta. A mulher, sem hesitar, segurou firme a mão dele. Ele fez escolhas erradas. Decidiu se esconder por causa de algo grande. Uma organização poderosa que ele tentou deixar para trás. E agora, você está no meio disso.
Se não agir rápido, não só você, mas todos ao seu redor podem se tornar alvos. Justo quando Miguel estava tentando decifrar suas palavras, uma explosão estourou nas proximidades. O barulho foi ensurdecedor, seguido de vidro quebrando e gritos que ecoavam pela rua. Todos se viraram, chocados. O carro preto, com os homens de terno, começou a pegar fogo. O pânico se espalhou como um incêndio, transformando o que antes era uma conversa tensa em caos absoluto. Miguel gritou sua mãe, que estava sendo puxada por um dos oficiais. Mãe! O olhar dela estava cheio de medo. O fogo se alastrava e as chamas começavam a se aproximar do grupo. Vamos, Miguel, precisamos sair. A voz dela era uma mistura de urgência e pavor. Mas no meio do tumulto, algo causou um calafrio na espinha de Miguel. Ele viu um homem familiar na multidão, um homem que ele nunca pensou ver novamente. Seu pai. Mas imediatamente a figura se desvaneceu entre as sombras. Não. Não pode ser. Miguel estava em choque. A imagem que povoava suas noites havia se materializado bem diante dele. Tonto. E aquilo poderia significar tudo ou nada. Enquanto a fumaça avançava, o homem da terno escuro olhou para Miguel. Um olhar que parecia cheio de desgosto. Você não pode confiar em ninguém, Miguel. Seu pai está em apuros. E se isso não bastasse, a verdade sobre sua família pode ser mais sombria do que você imagina. Eles começaram a correr, mas o calor das chamas atrás deles tornava a corrida desesperada. Em meio ao barulho e ao caos, Miguel virou-se novamente. Sua mente girando. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre ele? A mulher que dizia ser sua tia olhou nos olhos de Miguel com uma intensidade que fez seu coração disparar. Segredos que estão enterrados, Miguel. Segredos que envolvem sua mãe. E a verdade sobre quem você realmente é. Os rostos da multidão estavam pálidos, a confusão crescendo. Miguel, atordoado, não sabia o que pensar. Agora tudo estava se desmantelando. Ele nunca imaginou que seus próprios laços de sangue pudessem estar tão profundamente enredados em mentiras. Não, isso não pode ser verdade, gritou ele e sua voz ecoou pelo ar carregado de fumaça. A tensão crescia a cada segundo, como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. Nesse momento, algo mais aconteceu. O carro em chamas explodiu, e o impacto fez todos recuarem. Miguel caiu no chão, e quando se levantou, viu uma silhueta familiar emergindo da fumaça. Era Júnior, correu em sua direção, com um olhar desesperado. Miguel, você precisa ouvir isso. Mas antes que Júnior pudesse terminar a frase, de repente, alguém saltou do carro. O homem que saiu era ninguém menos que o pai de Miguel, com um olhar de determinação. Miguel, não acredite nela, gritou, apontando para a mulher que dizia ser a sua tia. A afirmação despencou sobre eles como uma bomba, e Miguel sentiu um nó se formar em seu estômago. A mulher se virou, chocada, e então olhou para Miguel, sorrindo, com um ar de tristeza. Você não sabe quem eu sou, Miguel, e nem quem ele realmente é. A confusão tomou conta do ar. A cada segundo, as peças desse quebra-cabeça pareciam mudar, e a dor na cabeça de Miguel aumentava. O que está acontecendo? Gritou ele, sua voz agora entrecortada por lágrimas. Seu pai então se aproximou, olhos fixos em Miguel. Você precisa sair do meio disso. As escolhas que fizemos, os segredos. É perigoso, mas antes que pudesse dizer mais, uma abordagem violentamente repentina interrompeu a cena. Um grupo de homens mascarados, vindos da direção oposta, avançou em direção a todos,
Ele pertence a nós, gritaram com grandes vozes. Era um momento de puro horror. Miguel olhou de um lado para o outro, sem saber para onde correr. Tom, a verdade havia se tornado um campo minado. E agora, mais do que nunca, ele tinha que agir. A pergunta ecoava em sua mente. Quem era quem nessa história? E quem realmente estava ali para ajudá-lo? E então, no meio do caos, uma voz familiar cortou o ar suave como uma lamparina na escuridão. Era a voz do seu irmão, um irmão que ele nunca soube que tinha. Miguel, você precisa escolher um lado. O coração de Miguel parou. Ele olhou confuso, sem encaixar. Irmão, o que você está fazendo aqui? A revelação estonteante poderia quebrar sua mente. O que mais estava escondido nessa teia de segredos? Quem mais ele poderia perder? O olhar de seu irmão dizia tudo. Havia muito em jogo, e a verdade estava prestes a desmoronar com eles. Mas essa era apenas a ponta do iceberg. O dilema espinhoso pesava sob a luz da verdade que se aproximava veloz. E a escolha que Miguel teria que fazer agora era a mais difícil de todas. Estaria ele pronto para enfrentar o que realmente se escondia no fundo de sua família? Miguel estava paralisado. Olhando nos olhos da mulher que disse ser irmã de seu pai, tudo parecia um turbilhão. O peso das suas palavras pesava em seu peito. Meu pai está vivo? O que você quer dizer com isso? Cada sílaba saía entalada, como se a verdade estivesse entravada na sua garganta. A mulher agarrou a mão dele com força. Ele fez escolhas erradas. Decidiu se esconder por causa de uma organização poderosa que ele tentou deixar para trás. E agora, você está no meio disso. Se não agir rápido, você e todos ao seu redor podem se tornar alvos. Enquanto tentava digerir essas informações, uma explosão estourou nas proximidades. O barulho foi ensurdecedor. O carro preto, que antes estava em chamas, agora explodiu, lançando estilhaços e uma onda de calor que fez as pessoas gritarem e se dispersarem. Miguel olhou em volta, aterrorizado, sem saber para onde correr. Seu corpo estava paralisado, mas sua mente estava em chama. Querida! Miguel! Ele ouviu a voz de sua mãe, cheia de pavor. O olhar dela estava duro e preocupado, e o ambiente ao redor parecia estar em caos. O calor das chamas lacerava suas costas, enquanto ele se virava, buscando um lugar seguro. E então viu. O homem que sempre ficava nas sombras, seu pai, estava ali, emergindo da nuvem de fumaça. Com a determinação estampada em seu rosto, ele gritou: Miguel, não acredite nela! Miguel congelou. O que ele dizia? A mulher ao seu lado, a suposta tia, olhou para ele, encantada, mas também com um ar de tristeza que parecia quase familiar. Você não sabe quem eu realmente sou, disse ela, sua voz cortante. Miguel piscou, tentando juntar os pedaços. O que você está dizendo? Eu não posso acreditar. Vocês estão me enredando em mentiras. A mulher se virou para o homem que dizia ser seu irmão, um rosto que mal reconhecera. Ele tinha a expressão de quem estava em batalha. Miguel, não confie nele. Ele não é quem você pensa que é. O clima esquentou instantaneamente. O que ele queria dizer? E antes que Miguel pudesse perguntar, os homens mascarados que se aproximavam levantaram as armas. Chegou a hora de pegar o que é nosso. Um pânico absoluto tomou conta da cena. Miguel podia sentir a adrenalina bombear nas veias, mas a confusão superava a urgência. O que era essa organização? Quem eram eles? Miguel olhou freneticamente para sua mãe, que estava com uma expressão de desgosto. E então ele se lembrou de algo que pode ser mais devastador. Por que você nunca falou sobre a nossa família? Sobre eles? A voz dele estava tingida de dor e raiva. Ela hesitou.
E ao olhar no fundo dos olhos dela, ele viu algo quebrar. Eu fiz o que pude para te proteger. A verdade é que sua verdadeira mãe está aqui, Miguel. Eu não sou sua mãe biológica. Os últimos ecos de sua declaração fizeram o mundo de Miguel desabar. O quê? Ele não conseguia respirar. O que ela estava dizendo? Ele estava prestes a descobrir um segredo que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse processar, um grito cortou o ar. Ele se virou rapidamente e viu o homem que tinha-se 2 rostos, aquele que sempre espreitava das sombras. Vocês 2 querem saber da verdade? A verdade é que eu sou seu pai. Miguel sentiu o mundo girar ao seu redor. Era tudo uma grande mentira? As revelações estavam se desenrolando como pesadelos, e a ideia de quem era realmente estava se desfazendo rapidamente. As balas começaram a disparar em sua direção, e ele se viu cercado. Ele precisava decidir rapidamente. Agora, mais do que nunca, ele tinha que escolher um lado. As perguntas queimavam em sua mente. Quem ele realmente era? E como essa história acabaria? A única certeza era que as trevas se aproximavam, e uma batalha por sua vida e seu passado estava prestes a começar. Miguel estava quase sem palavras. O caos era palpável. A fumaça das explosões tornava o ar pesado, e seu coração batia descompassado. O homem que afirmou ser seu pai estava ali, mas a mulher que se dizia sua tia jogava tudo em um veneno de dúvidas. Deixe-me. Eu não sei em quem confiar, Miguel gritou, sentindo o nó na garganta aumentar. Os homens de terno se aproximavam, com olhares determinados. Cada um desses rostos era uma lembrança de tudo o que ele temia. Miguel olhou para sua mãe, que estava atrás de um dos oficiais de polícia. Seu olhar era de puro pavor. Naquele momento de incerteza, tudo o que ele queria era voltar a ser o garoto comum que cortava o cabelo em frente ao luxo e estilo, longe de todo esse sofrimento. Esta era a hora, gritou seu pai, mas com a voz embargada. Nós precisamos fugir antes que seja tarde. Um grito agudo cortou-lhe os pensamentos. Júnior estava a seu lado, um amigo que sempre o apoiara, mas agora estava vestido com a armadura da traição. Eles sabem, Miguel. Eles estão a um passo de descobrir tudo. Miguel olhou ao redor. A insegurança se transformou em um tipo de raiva fervente. Desculpe, mas eu não posso continuar assim. Não podemos confiar em você, ponderou. A mulher olhou para ele, um brilho triste em seus olhos. Eu sou a única que sabe da verdade, filho. Estamos todos em perigo. As palavras dela penetraram como flechas, enquanto a multidão ali perto começava a murmurar. Comentários sussurrados se espalhavam como chamas de um incêndio incontrolável. Podem acreditar em mim. Eu sou quem você precisa. Mas antes que pudesse continuar, o homem com a arma apontada começou a se aproximar. É hora de acabar com isso. O pânico engoliu Miguel e uma raiva arrebatadora tomou conta dele. Não! Ele sentiu um impulso. Uma fúria indescritível que o fez avançar em direção ao seu pai. Diga-me que é verdade. E em um momento de pura adrenalina, seu pai olhou nos olhos dele. A verdade pode ferir, mas é a única saída. Seja forte, Miguel. Ele abraçou Miguel firmemente, como se estivesse transferindo toda a força que ele nunca soube que existia dentro de si. As balas começaram a soar. Era o tempo de lutar ou fugir. Miguel sentiu um calor familiar percorrer suas veias. Sem pensar 2 vezes, ele agarrou a mão do irmão que acabara de descobrir. Vamos sair daqui, ele gritou, puxando todos em direção à saída. No meio da correria, ele viu sua mãe.
Mãe, venha! E com lágrimas nos olhos, ela se virou e o seguiu. O pânico tomou conta do rosto dela, mas a determinação estava ali. Assim que chegarmos a um lugar seguro, vou contar tudo. Enquanto corriam, os gritos misturavam-se ao som de sirenes que se aproximavam. Miguel sentiu a adrenalina subindo a uma velocidade insana. O carro de polícia passou por eles e, quando olhou para trás, viu flashes de luz azul e vermelha. A batalha estava longe de terminar, mas naquele minuto eles estavam juntos. Quando finalmente chegaram a uma esquina, ofegantes e aliviados, Miguel parou, olhando ao redor. É agora ou nunca, Miguel. Precisamos entrar nessa luta juntos. A voz de Júnior interrompeu sua reflexão. Miguel assentiu, sua mente ainda lutando com a confusão. Mas havia uma responsabilização. E ao olhar para os rostos ali, decidiu que não permitiria que o medo dominasse sua vida. Ele se virou para todos. A partir de agora, seremos uma família. E se enfrentarmos isso juntos, não importa como. O grupo estava unido, sabendo que o futuro era incerto, mas eles tinham um ao outro. Estaremos prontos, disse ele, sentindo a chama da esperança renascer em seu coração. E assim o destino deles estava em suas mãos. O passado poderia ser uma sombra escura, mas o futuro era uma página em branco. E você, fã da nossa história, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas revelações incríveis. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer cada vez mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Apenas os verdadeiros fãs entendem o poder de apoiar o canal. Nos vemos na próxima.